Dando sequência às nossas reflexões para entender Jesus, gostaria de repassar com os meus irmãos um dos textos agora atribuído a Mateus, que diz-nos o seguinte: E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Esse texto de Mateus 15, 10 e 11 nos remete a um outro campo de reflexões dentro dessa busca de entender Jesus. Não é o que entra pela boca que contamina a criatura, é o que sai dela. Ouvi e entendei. A preocupação de que a criatura que ouvisse isto pudesse compreender tem base exatamente no fato de que a expressão é simbólica. É por comparação. Não pode ser tomada por assimilação. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, obviamente é uma força de expressão. Porque o que nos contamina, na maior parte das vezes, entra pela boca. Uma coisa envenenada que comemos, que bebemos. Mas ouvi e entendei. É o que sai da boca o que contamina o homem. Essa ideia de entrada pela boca e de saída da boca é da boca da alma. É das entradas da alma. Por isto é que não são as coisas que nos chegam de fora para dentro, a malquerença dos outros, a agressão dos outros, a frieza dos outros, a indiferença alheia. Não é isso que nos causa problema. Não é isso que nos contamina. Nesses casos, são as pessoas indiferentes que estão contaminadas, as pessoas frias que estão contaminadas, as pessoas maldosas que estão contaminadas. O que nos faz mal a nós é o que sai da gente na direção dos outros. É a nossa indiferença com relação aos outros, é a nossa maldade com relação aos outros, é a nossa atitude negativa com relação aos outros, e isto é nosso, porque foi um ato nosso, é uma atitude nossa. Então Jesus Cristo trabalhava com essa imagem de que o homem bom retira o bem do bom tesouro do seu íntimo, do seu coração. Mas o homem mau também retira o mal do mau tesouro do seu mundo íntimo. Por isto é que da boca da alma, do íntimo da alma, do cerne da alma, é que saem as coisas que depõem a nosso favor ou depõem contra nós. Ouvi e entendei. Porque quase sempre as nossas posturas no mundo estão vinculadas àquilo que nós sofremos. Nós temos raiva da pessoa que nos tratou mal. Nós queremos vingança daqueles que nos prejudicou. Nós queremos sempre revidar, olho por olho, para usarmos a linguagem bíblica, quando não deveríamos. Quando alguém erra contra nós, é um problema de quem errou contra nós. Se eu quiser me desforrar, se eu quiser me defender, se eu quiser, obviamente que eu me envolvo com essa situação. Daí Jesus Cristo
que deseja que o ouçamos e o entendamos, nos disse assim: não contender com o mal. Não temos que brigar com o mal. Não temos que trocar farpas com o mal. Há pessoas que ficaram sabendo que foi feito um trabalho contra ela. O povo tem um medo de trabalho, de magia que se pela. Mas ao mesmo tempo vai procurar alguém que devolva o trabalho feito. Não tem nem certeza de que foi verdade, mas já procura alguém para devolver. Ora, no momento em que nós trocamos chumbos, diz o ditado popular que chumbo trocado não dói. Nós ficamos no mesmo nível do outro. E só poderá ter medo de magia quem vive na mentira. Só pode ter medo de magia quem não age no bem, quem não vive corretamente. Porque se nós vivermos corretamente, com todos os nossos erros e falhas, mas vivendo corretamente, querendo ser honesto, querendo acertar, querendo fazer o melhor que a gente puder pela vida, pelos outros, por nós, quem é que pode fazer feitiço contra nós? A menos que nós passemos a descrer do poder do bem, o que seria o caos. Quem estiver agindo no bem, vivendo no bem, pode ficar tranquilo, que não há trabalho de magia que o alcance. Mas quem estiver na faixa da mentira, na faixa do mal, não precisa nem haver trabalho de magia, porque automaticamente esses indivíduos já entram na sintonia do negativo, já entram na sintonia da sombra, da treva, do mal. Não precisa ninguém fazer nada contra ele, ele próprio já está fazendo contra si. Também foi Jesus que ensinou isto, a cada um segundo suas obras. Vejamos que está tudo dito por Cristo, está tudo ensinado pelo Mestre, esse Mestre do qual nós nos afastamos tanto por preguiça, como disse o Dr. Jean-Pierre Changé. Decoramos os textos bíblicos, saímos recitando os textos bíblicos sem entendê-los. E porque não os entendemos, nós os recitamos de um lado e continuamos a fazer tolices do outro, contradizendo o que estamos recitando para terceiros. Por isto, para que nós ouçamos o Mestre e o entendamos, vamos verificar que não é o que entra-nos pela boca da alma que nos prejudica. Porque o que nos entra, o que nos chega, é produção alheia. É o que sai de nós, que aí é produção nossa. Claro que a partir desse ensinamento evangélico, nós começaremos ou continuaremos a ter responsabilidade sobre os nossos atos. Eu não posso me responsabilizar sobre os atos alheios, sobre os atos dos outros, mas sobre os nossos, sobre os meus, claro que podemos. Porque é isso que vai nos garantir a paz ou a tormenta íntimas. Daí, queridos irmãos, como é gostoso ouvir Jesus e entendê-lo. Ouvir e entender. E a partir disto, vamos passando a olhar mais a nossa vida do que a vida alheia. Vamos deixando de ser fiscais da vida alheia para ter um pouco mais de atenção com a nossa própria vida. O que está em jogo no nosso progresso, nessa busca de entender Jesus, é trabalhar em prol de nós mesmos.
É buscar esse amor a que Jesus Cristo nos conduziu, amor por nós, amor entre nós. Então esse alto amor e esse hétero amor é o que o Cristo nos propõe nessa necessidade de entendê-lo, de ter a nossa mente aberta para compreendê-lo. Por causa disso, nós passamos a refletir no nosso cotidiano este ensinamento. Não são as coisas que os outros fazem contra nós que de fato nos prejudicam. Prejudicam a elas, as suas autoras. Nós poderemos sofrer o efeito disto, mas porque estamos num mundo de provas e de expiações, nós sofremos o efeito disto porque temos aberturas morais que nos impõem sofrer isto. Temos dívidas que nos impõem sofrer isto. Caso contrário, não sofreremos. É tão importante saber que a cada dia essas falanges do bem, esses espíritos que são nossos anjos guardiães, estão trabalhando por nós nesse mundo invisível de uma maneira que não desconfiamos. Porque estamos enxergando sempre esse mundo das aparências, esse mundo exterior, onde os nossos olhos físicos conseguem abranger. Mas esse aldilá, esse mundo espiritual, esse outro lado da vida, os olhos comuns da gente não conseguem captar. Daí muita gente se achar abandonada por Deus, achar que não tem proteção dos bons espíritos. E a gente fica se perguntando, o que seria de nós se Deus nos abandonasse? O que seria de nós se os prepostos da divindade, se esses espíritos da luz que governam a terra se esquecessem de nós? Como nós esquecemos dos filhos, dos pais, dos amigos, dos afetos, nós nos esquecemos. Costumeiramente a gente só lembra dos amigos quando tem necessidade, dos parentes quando tem necessidades, quando a gente tem necessidade deles. Mas nunca cogitamos de saber se eles têm necessidade de nós, se eles estão bem. Há familiares que moram na mesma cidade e só se vê em enterros e casamentos. Nem descaro digitar um número de telefone. Está tudo bem? Como é que estão as coisas? Espero que estejam bem, espero que estejam com saúde. São gestos de simpatia que vão estreitando os nossos vínculos de bem-querer, o interesse pelo outro. Nos acostumamos a ser ególatras, porque não tirar um único minuto num dia de 24 horas para saber de uma pessoa querida é muita frieza. O ano inteiro não teve um minuto para falar bobagem, a gente gasta hora, a gente vê o povo na rua, e aí, como é que foi? Você jogou? Você foi? Entra no ônibus, sai do ônibus, desce do ônibus, não vê ninguém falando abobrinhas. E não pode liscar para a tia, para o primo, para a avó, para o amigo. Tudo bem, vó? Está precisando de alguma coisa? Tudo bem, amigo? Tudo bem, primo? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Trocar, fazer esse intercâmbio de coisas boas. Nós temos um vício tão infeliz que nós só procuramos os amigos quando a gente precisa deles, como se os nossos amigos fossem repositórios das nossas infelicidades. Isso é egoísmo. Eu só posso dividir com os meus amigos o que não presta na minha vida. O que presta na minha vida, eu curto sozinho. Num belo dia a gente se encontra, pô, seu filho já casou? Já. Você não soube não? Como é que eu ia saber se você não me avisou?
Mas uma tragédia a gente distribui com todo mundo. A gente quer que todo mundo se envolva com a nossa tragédia. Percebamos por que é que a gente é infeliz no mundo. Porque carregamos essa mentira chamada egoísmo. Vivemos segundo essa mentira chamada egoísmo. E sabemos que não custaria a nossa boa vontade 1 minuto de telefone. 1 minuto, se for muito. Pelo telefone a gente fala rápido. Só liguei para saber de você, está tudo bem aí? Então a gente se vê em breve, tchau. Já ficou a mensagem do nosso interesse. E por que a gente ainda é assim? 2006 anos depois de Jesus. Por que a gente demora tanto a entender Jesus? Porque somos espíritos muito atrasados ainda. E que nos acomodamos a esse atraso. Uma coisa é a gente ser atrasado e ficar insatisfeito com esse atraso. E não gostar de ser atrasados. E querer sair dessa condição. Outra coisa é nos acomodarmos a essa condição. Eu sou assim mesmo. Quem quiser gostar de mim assim, quem quiser, quem aguentar. Vejamos que são atitudes pequenas, mentirosas. Porque elas não vão sobreviver. Elas não podem sobreviver. Elas não resistem o futuro. E por que a gente mantém isto? Não nos adiantaria cada semana, às vezes várias vezes na semana, eu ir à minha casa de fé religiosa e sentar lá e ouvir o padre falar, o pastor falar, o médium falar, o orador falar, o pastor, o rabino, o imã. Se eu saio dali e continuo sendo a mesma pessoa de sempre. Se aquela mensagem entrou por um ouvido e saiu pelo outro ouvido. Claro que nós vamos nos mantendo infelizes e atribuindo que isso é coisa de Deus. Ai, Deus não me ajuda. Se Deus me ajudar. Imaginemos se Deus não nos ajudasse. A gente é que não se ajuda. Falávamos há pouco na cidade de Guarapuava. Aliás, falávamos ontem na cidade de Adrianópolis. Como é que nós somos assim, incoerentes com as nossas relações com a divindade, com Jesus Cristo? Porque nós pedimos a eles coisas ao mesmo tempo em que estamos pondo essas mesmas coisas fora. E aí a gente pede saúde a Deus. Não, só peço a Deus que me dê saúde. Se Ele me der saúde, está tudo bem. É o discurso de todo mundo. Só que a gente fuma igual a Maria Fumaça. Mas estou pedindo a Deus saúde. A mesma saúde que eu estou pondo fora. Queimando no tabaco. Eu só peço a Deus que me dê saúde. São as incoerências da mentira. A saúde que eu estou pedindo a Deus não é verdadeira. Porque se eu quisesse uma saúde verdadeira, eu já tinha jogado esse pitilho fora e passado a ter higiene respiratória. Eu peço a Deus que me dê saúde, mas eu não posso ver uma fritura, uma gordura, aquela picanha, né? Com aquela capa de gordura que vão para as minhas artérias. E eu estou pedindo a Deus saúde. Nada contra a picanha, mas tire aquele excesso de gordura. Vejamos, são coisas que a gente pode fazer em prol de nós mesmos. Mas eu sou jovem, eu tenho muita saúde. Mas eu estou acabando com ela.
Como nós temos sido incoerentes. E eu peço a Deus que me dê equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio na vida. Mas bebe como um gambá. Como é que uma pessoa alcoolizada tem equilíbrio? Estão aí os desastres da via pública, os desastres domésticos, os homicídios, os suicídios por conta do álcool. E na cola do tabaco e do álcool, as demais drogas não aceitas socialmente ou drogas não legais. Como se pudesse haver uma droga melhor que a outra. Há drogas que a nossa mentira convencionou a aceitar. Mas as tragédias que nós sabemos que são provocadas nos lares pelo álcool, pelo tabagismo, todos nós sabemos, são incontáveis. O tabaco tem levado muita gente não somente a problemas pulmonares, como o senso comum costuma imaginar. As sociedades de medicina têm mostrado que até amputações têm sido provocadas por causa do tabaco, dos seus elementos constitutivos. Não só o alcatrão, a nicotina, mas tem centenas, mais de 1000 subprodutos na folha do tabaco. E nós vamos, ao longo de uma vida, nos envenenando e pedindo Deus harmonia física, saúde, equilíbrio. Nós pedimos a Deus que nos dê paz. Agora, quando vai chegando o final do ano, nós dedicamos aos outros paz. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Só que com dinheiro a gente compra consciências, com dinheiro a gente compra o aborto, com dinheiro a gente compra a miséria e gasta tão pouco dinheiro para comprar coisas boas, para comprar escola, para comprar saúde, para comprar harmonia, para comprar cultura. A gente gasta pouco com isto. Gasta mais para as tragédias da mentira. Muito dinheiro no bolso costuma ser complicação para espírito do nosso nível. Estamos vendo na nossa sociedade o que tem acontecido com o grande número das pessoas que têm muito dinheiro no bolso e pouca moralidade na alma. Temos visto diariamente. Logo, não é essa a condição da felicidade. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, aí eu vou queimando essa saúde dessas formas que estamos levantando. Desde o tabaco e do álcool, que todo mundo aplaude, que todo mundo gosta, que é society, até o crack, o LSD, o êxtase, e outros que vão surgindo a cada dia mais letais. Disse-nos Jesus que quem não é fiel no mínimo, não conseguirá ser fiel no máximo. Se eu não consigo cuidar de mim nas pequenas coisas, cuidar do meu corpo, como é que eu vou cuidar da minha vida moral? Que é mais complicado. Que diz respeito a vícios enraizados há milênios e que nós precisamos desenraizá-los. Se eu não consigo resolver uma questão superficial, como é que eu vou mexer nessas questões intrincadas dos milênios? Quem não é fiel no mínimo, não será fiel no máximo. Para entender Jesus, é preciso que a gente se ajuste a ir se libertando daquilo que é dispensável. Somos nós que temos que nos avaliar. Para que isso serve para mim? De que isso serve para mim? A não ser de estorvo.
Como dizia minha velha avó, são essas coisas que estrova a vida da gente. Quer dizer, é isso mesmo, vó, estrova mesmo. Porque o bicho é tão ruim que até a língua fica estorvada. Daí então, para entender Jesus, é preciso que a gente vá abrindo mão das mentiras com as quais nos acostumamos. Não, o fumo me relaxa. Como se ele é excitante? Não, o fumo me liberta a cabeça, mas me prende a alma. Aí a gente começa a cotejar o que a gente quer para nós. É tão importante que a gente se goste, que a gente se respeite, que a gente se ame. Como é que eu poderei falar contra um moço desses palestinos ou de qualquer parte do mundo que amarre bombas ao corpo e detone? Nós fazemos exatamente a mesma coisa, só que o resultado demora um pouco mais que o deles. A gente vai detonando as nossas bombas um pouquinho a cada dia. Elas vão nos destruindo um pouquinho a cada dia. E com eles destroem de uma vez. Aí Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, qual é a criatura que tem mais responsabilidade? Aquelas que se suicidam no momento de desespero, atuam contra a vida, ou aquelas que vão se matando pouco a pouco, tendo tido tempo de se arrepender? O que é que os senhores imaginam que os espíritos do bem responderam? Estas últimas. Aqueles que tiveram tempo de se arrepender, de voltar atrás, de mudar de comportamento, e não o fizeram por picardia, por rebeldia, por esse espírito de materialismo, como se a vida começasse na terra e na terra acabasse, e eu tenho que usufruir tudo agora. Para entender Jesus, é preciso gostar da verdade, é preciso ouvir a verdade, é preciso ser da verdade. Tudo isso que não serve para a vida. Eu posso usar esse tempo em que eu estou jogando fumaça fora, ou rodando pedrinha de gelo no copo assim, para assistir a um bom filme. Não é para rezar não, gente. Para assistir a um bom filme, para ler um bom livro, para bater um bom papo com os amigos, que a gente não tem mais tempo para isto. A gente não tem mais tempo de conversar com os amigos, de fazer uma boa visita, de fazer aquela tertúlia gostosa, pegar um violãozinho e tocar e cantar, relaxando as tensões cotidianas. Não temos mais tempo, porque a gente chega tarde, mas amanhã tem que acordar cedo, porque lá na firma, porque lá na empresa, porque eu tenho, e nós estamos todos assim, eletrizados, excitados, e a vida indo embora por entre os dedos. Aí o sujeito se aposenta com 50 anos e arranja outro emprego para morrer aos 70, trabalhando para deixar os filhos com bastante coisa para brigar. Deixo os meus filhos o descanso que eu não tive, a alegria que eu não tive, a amizade que eu não tive. Aí nos lembramos da música Epitáfio, né? Devia ter amado mais, tolerado mais, ter visto o sol nascer, ter visto o sol se pôr. Entram os anos, saem os anos e a gente dentro do escritório, chega no amanhecer e sai com a noite caída. Para quê? Porque eu quero comprar um Porsche que vai ficar. A gente podia comprar um Honda, que é caro também, mas não como Porsche. Faria o mesmo sucesso no mundo, se o desejo é este, mas trabalharia um pouco menos. Poderia haver o sol se pôr, o sol nascer. Podia ter tolerado mais, ter amado mais, perdoado mais,
chorado mais, ou rido mais. Quantas coisas para a gente pensar, porque o tempo está passando muito rapidamente. As pessoas da minha relação me dizem assim, e eu também digo, gente, mas parece que o tempo está correndo mais, a gente hoje não tem tempo para nada. O tempo é igualzinho. O relógio tem os mesmos 12 números. E entre cada número é o mesmo espaço. E os ponteiros correm com a mesmíssima velocidade de sempre. É que no intervalo de tempo em que eu fazia 2 coisas, agora eu faço 10. A minha sensação é que o tempo diminuiu. Não, eu pus mais coisas. Se a gente olhasse uma criança de 20 anos passados, de 30 anos passados, de 40 anos passados, ela ia à escola de manhã, fazia os deveres à tarde e dormia cedo para acordar no outro dia, para ir para a escola de novo. Hoje, a criança vai para a escola de manhã, depois ela tem balé, ela tem inglês, ela tem violão, ela tem judô, ela tem karatê, ela tem futebol, ela tem. Não conseguiu ser criança. Virou um intelectualzinho mirim. Não tem coisa mais chata do que a criança perder a infância para competir no mercado dos adultos. Porque a infância foi feita para ser infância, para o espírito se oxigenar. Aí desde cedo ele começa a retomar o passado, e a gente conversa com crianças terríveis, maldosas, não tiveram tempo de ser crianças mais. Mas os pais estão felizes porque apresentam seus bibelôs para a sociedade. A vaidade. Devíamos ter dado mais tempo dos nossos filhos ser crianças. Não significa que eles vão ficar analfabetos, não. A gente ensina as coisas. Mas deixa-os brincar um pouco mais. Eles vão ter tempo para todas as coisas, se não morrerem antes. Mas também nós, se não morrermos antes. Nós temos vivido dentro dessa mentira do mundo competitivo. Se o meu vizinho faz, deixa eu fazer também. Se o meu vizinho faz para o filho dele, deixa eu fazer também. Mas a gente não analisa a qualidade do que o vizinho está fazendo pelo filho dele ou para o filho dele. Se vale a pena, se é isto que eu quero para o meu filho, que eu vou dar conta do meu, a cada um segundo suas obras. O administrador dará conta da sua administração e não da dos outros. Mas e a vaidade? Eu poder apresentar meu filho para as amigas é meu bichinho de estimação. Canta, filho, canta aí para a tia. Não tem coisa mais ridícula. Toca aí para a tia ver. Diz o versinho, ainda bem que as crianças índigo de hoje, ela diz, não vou, mãe. Não quero, mãe. Porque não há quem suporte esses pais vaidosos. E as crianças que estão nascendo hoje, pai, não paga mico, pai. Ô mãe, não paga mico, mãe. Porque mãe e pai parece que foram diplomados em miquice. Adoram pagar mico. E os filhos vão podando. Ô mãe, menos, mãe. Menos, pai. Não é assim? É assim. Então é importante que a gente avalie qual é o padrão de felicidade que a gente quer para os nossos filhos. Que eles tenham 18 anos e tenham viajado o mundo inteiro, falem 200 línguas, toquem todos os instrumentos, dancem balé e sejam esquizofrênicos. Não deve ser isso que a gente quer para os filhos. Porque uma criança que não conseguiu viver a sua fase infantil não será uma pessoa normal, não será uma pessoa equilibrada. Ela estará sempre exigindo dos outros aquele padrão no qual ela foi criada.
um padrão mentiroso, porque não resiste ao bom senso. Por isso é que a gente não nasce com 18 anos. Podia ter uma gestação de 18 anos e a gente já nascia cantando ópera, né? Ao invés de chorar ao sair do ventre da mãe, a gente já saía cantando uma peça lírica, falando em línguas. Deus nos coloca nos braços dos pais, saídos do ventre, completamente dependentes deles. Eles é que vão nos reconstruindo, nos ajudando a reconstruir pouco a pouco, e nós seremos, em parte, o que eles fizerem de nós. Nossos filhos serão, em parte, o que nós fizermos deles. Ouvi e entendei, disse Jesus aos que o ouviam. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai da boca. Isto é que contamina o homem. Mas nós vamos olhar um outro texto de Jesus Cristo que nos vai dar elemento bastante interessante quando Jesus nos diz. O Evangelho nos diz: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Era uma voz corrente em Israel, que antes que as coisas se renovassem, tinha que nascer Elias de novo. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e que não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de sofrer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Isso está em Mateus 17, 10 a 13. Vejamos que aqui temos um outro elemento de entendimento de Jesus. Jesus Cristo respondendo aos discípulos, que lhe faziam as perguntas mais familiares, mais domésticas, como as perguntas mais profundas. Não estava escrito pelos antigos que as coisas não seriam mudadas no mundo até que Elias viesse, que Elias voltasse? Elias havia sido um dos grandes profetas de Jeová, desaparecido 4 séculos antes de Jesus. Diz o Velho Testamento que o profeta Elias não morreu. Ele foi guindado, foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Naturalmente, temos que dar o desconto. Alguém deve ter visto Elias desencarnado, envolto por claridade, e criou essa imagem de uma carruagem de fogo que o levava para o céu. É claro que Elias, como qualquer ser humano, morreu na terra, 4 séculos antes de Jesus. E a tradição dizia, como ele tinha sido o maior profeta de Jeová, dizia-se que ele teria que voltar para restabelecer todas as coisas. Não esqueçamos de que foi Elias, o profeta Elias, que desafiou o poder do príncipe Acabe. O príncipe Acabe, como nos diz o Velho Testamento, era o grande sacerdote do deus Baal. Baal era uma divindade tida como pagã, dos desertos, e havia grandes grupos de criaturas que prestavam culto ao deus Baal. Baal quer dizer Senhor. Daí surgiu a expressão Baal Zabub, que deu Beuzebu.
Zabub, mosca, Baal, senhor, Belzebu, o senhor das moscas, nome que foi atribuído a Satanás. Então, o deus Baal era coroado de glórias por um grupo de pessoas em Israel, que já vivia em torno da ideia do Deus único. E Elias propôs ao príncipe Acabe um repto, um desafio. E o príncipe Acabe aceitou. E esse desafio se constituía em subir em um Monte Carmelo com grupos de homens crentes em Jeová, crentes em Baal, e oferecerem sobre uma fogueira montada com 12 pedras, correspondendo às 12 tribos de Israel, achas de madeira, e cada grupo ofereceria à sua divindade um novilho esquartejado. Colocá-lo-iam sobre a madeira e evocariam seu Deus para que viesse receber a oferenda, ateando fogo diretamente sobre as carnes expostas. E os seguidores de Baal, coordenados pelo príncipe Acabe, durante toda a manhã gritaram em torno da fogueira armada, para que Baal viesse receber a oferenda ateando fogo sobre os despojos animais. E não conseguiram. E porque era tradição, na medida em que eles evocavam o Deus Baal, e o Deus Baal não se apresentava, eles iam se retalhando, se cortando, se sangrando. E ao meio-dia de Israel, eles entregaram os pontos, porque Baal não os atendia. E Elias, que não devia ser fácil, fez com que fossem rearrumadas as carnes sobre a fogueira armada. Pediu aos seus homens que buscassem água no rio que passava ao sopé da montanha, o rio Quinzon, e encharcaram de água a oferenda, as achas de madeira, e de peito nu, a pele de animais envolvendo-lhe a cintura para baixo. Elias ajoelhou-se e evocou a presença de Jeová. E porque ele era médium de efeitos físicos, liberou essas substâncias ectoplásmicas. E imediatamente apareceram sobre as carnes línguas de fogo, que começaram a consumir as carnes de cima para baixo, queimar as carnes de cima para baixo, apesar de estarem encharcadas de água, carne e madeira. Todos os homens reunidos no topo do Monte Quinzon se ajoelharam, puseram o rosto em terra como era de praxe e louvaram a Jeová como sendo o Deus verdadeiro. Era a vitória do profeta Elias sobre Baal e seus adoradores. Mas Elias estava insatisfeito. Mandou que os seus homens levassem para a base do Monte Carmelo, para as margens do rio Quinzon, todos os sacerdotes de Baal e os decapitassem. As águas do Quinzon ficaram sangrentas e apodrecidas durante vários dias. E é por isto que mais tarde, ao fazer referência a Elias reencarnado, Jesus Cristo estabelece, desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Por causa desse episódio, narram as tradições espíritas, Elias, o profeta,
renascido como João o Batista, acaba por ser degolado por sua imperícia. Ele tinha o mesmo temperamento de Elias, intolerante, embora fosse fiel a Jeová, era intolerante, e tanto atormentou a vida de Herodíades, que tinha seus vínculos sexuais com Herodes. E sendo Herodíades cunhada do próprio Herodes, João Batista não podia ver isto sossegado. Invectivou contra Herodes e a cunhada dele, até Herodias não aguentar mais. E o episódio que nós conhecemos é do fascínio de Herodes pela filha de Herodíades, por Salomé. Ao vê-la dançar, ao vê-la bailar sob os véus transparentes, e propondo-lhe pedir o que ela quisesse. E a adolescente turbilhonada procura a mãe: mas ele está me oferecendo o que eu quiser, mãe. Pede a cabeça do profeta. E quando Salomé pediu a Herodes a cabeça de João Batista, que estava preso já na Torre Antônia, Herodes tremeu nas bases, porque ele nunca imaginou que ela fosse pedir aquilo. Os reis temiam os profetas, mas palavra de rei, nasce daí o provérbio: não volta atrás. Ele tinha dito que ela poderia pedir o que quisesse, até metade do reino dele. E ele manda que o soldado traga numa salva de prata a cabeça do Batista. Está resgatado o passado de Elias. E o Espírito Emanuel, pelas mãos luminosas e saudosas de Chico Xavier, escreve na sua série Pão Nosso, que podia ter sido o destino de João Batista bem diferente, porque ele tinha méritos espirituais, mas ele não tinha corrigido ainda o problema que o fizera matar os 450 sacerdotes de Baal: a intolerância. E foi a sua intolerância que tramou contra ele, fazendo-o resgatar de forma dolorosa. Tanto que Jesus Cristo houvera dito sobre João Batista, que dos homens que ainda precisavam reencarnar, João Batista era o maior na terra. Dos homens nascidos de mulher, João Batista é o maior. Mas na pátria espiritual, no reino dos céus, o menor de todos ainda é maior do que ele, porque ele tinha esse débito com a consciência, esse karma, entre aspas, para resgatar. Por isto é que na terra dos que precisavam da reencarnação, João era o mais avançado, dizia Jesus, dos homens nascidos de mulher. Os homens nascidos de mulher eram esses sujeitos à reencarnação, na linguagem bíblica. E aqueles espíritos que já não precisavam da reencarnação, que eram produtos da evolução humana, Jesus chamava de filho do homem. Por isso que só a ele atribuía esse título. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não era filho de homem do sexo masculino, era filho de homem da humanidade. Filho do homem, filho da humanidade, dos que vieram dessa cadeia evolutiva. Então, ele era o único filho do homem, à sua época, renascido na terra. Por causa disto, Elias precisava voltar. E Jesus Cristo então disse: Elias já veio. João Batista não foi reconhecido, e fizeram com ele tudo quanto lhes aprouve.
Ele estava em outro corpo, por isso não foi reconhecido. Assim também farão comigo, assim também farão ao Filho do Homem. E o texto de Mateus, que não é texto de Allan Kardec, é texto de Mateus, diz: e os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista. Ao falar de Elias, que já tinha vindo, os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Para entender Jesus, não temos que ficar dando saltos intelectuais, basta seguir a lógica das suas falas. Com isto, nós entendemos que o princípio que o Espiritismo chama de reencarnação estava na voz de Jesus Cristo, como estava na voz de antecessores de Jesus Cristo, com outros nomes. À época de Cristo não existia essa palavra reencarnação, que foi criada no século XIX por Allan Kardec. Mas, se nós abrirmos o Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículos 1 a 12, vamos achar o diálogo entre Jesus e um doutor da lei que o foi procurar à noite, para não ser visto. Era Nicodemos bar Nicodemo. Nicodemos, filho de Nicodemos. Ou Nicodemos, da família de Nicodemos. Também o bar servia para indicar filho ou vinculado a. E Nicodemos pergunta ao mestre: Senhor, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque somente alguém que estivesse com Deus poderia fazer o que tu fazes. No entanto, eu te quero perguntar: o que é necessário fazer-se para se conquistar a vida eterna? Aquele que não nascer de novo, Nicodemos, não verá o reino dos céus. E o raciocínio imediatista de Nicodemos perguntou-lhe: Senhor, como é que pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe para tornar a nascer? O que implica dizer que Nicodemos havia compreendido que o nascer de novo era sair de novo do ventre. Ele compreendeu isto. Então ele queria saber como é que um homem velho poderia renascer, poderia nascer de novo, poderia entrar no ventre de sua mãe para tornar a nascer. E Jesus Cristo lhe responde: Nicodemos, se quando eu te falo das coisas da terra tu não me entendes, e quando eu te falar das coisas dos céus? Porque a reencarnação é uma coisa da terra, é uma lei que rege o mundo terra. O que vem do espírito, Nicodemos, é espírito. O que vem da carne é carne. É necessário nascer da água e do espírito. É necessário nascer da água e do espírito para encontrar-se o reino dos céus. Ora, com o advento do cristianismo institucional, os cristãos passaram a admitir que nessa fala de Jesus com Nicodemos, o nascer da água fosse da água do batismo. Só que nesse imediatismo de buscar-se respostas rápidas para calar a boca das pessoas, os cristãos não se deram conta de que batismo com água não era uma realidade universal. Havia povos cuja cerimônia de iniciação do batismo não era feita com água, era com fogo. Não esqueçamos, abrindo um parêntese, de que João Batista, ao se referir a Jesus, disse aos seus discípulos: Eu batizo com água, João Batista,
depois de mim virá aquele que batizará com fogo, se referindo a Jesus. E havia várias sociedades cujo ritual de iniciação não se dava através da água. Se nós olharmos a realidade social do mundo, vamos verificar no mundo cristão que a maior parte das pessoas batizadas com água tem uma vida dissoluta, tem uma vida irregular, tem uma vida criminosa, tem uma vida indevida. Logo, o batismo de água não resolve o problema das pessoas para o reino dos céus. Não pode ser isto. Isso é uma mentira. Porque o que não resiste à lógica dos tempos é sempre uma mentira, uma impostura. Isso foi criado pelas ordenações religiosas para manter as pessoas fixadas nessa tradição, nesse costume. O batismo é sempre um ritual de iniciação. E é velho na humanidade. João aprendeu entre os gregos a técnica de imergir as pessoas em águas. E do grego, batizar é imergir, é meter algo ou alguém na água. Por isso ele era chamado em Israel, João o Bapta, aquele que imerge, aquele que mergulha as pessoas, o batizador. João o Batista, que com o tempo juntamos, né? João Batista, passamos a ver como nome, mas era um título, João o Batista, aquele que batiza. Como Jesus o Cristo, nós juntamos tudo com Jesus Cristo. Ele aprendeu entre os gregos, que por sua vez haviam colhido essa técnica de batizar com água dos egípcios, do templo da deusa Cotito. E a deusa Cotito era curiosa, porque era a deusa da prostituição, tinha deusa para tudo. Deusa da gandaia. E os marinheiros romanos, quando paravam no porto de Alexandria, no Egito, eles iam correndo para os cultos de Cotito. Não é por nada, eles eram muito religiosos. Mas no culto da deusa Cotito, onde eles teriam sexo à vontade, antes de entrar para as cerimônias sexuais, eles tinham que ser banhados, imersos em águas aromáticas, em águas perfumadas. Então, esse era um hábito egípcio no templo de Cotito, que os gregos captaram para sua religiosidade helênica e que João aprendeu com os gregos. Por isso ele passou a adotar, ou passou a ser chamado por um apelido grego, o batizador, o Bapta, o Batista. A partir disto, nós nos apercebemos de que Jesus Cristo não podia estar se referindo a esse batismo de água, que não tem nenhuma realidade essencial para a alma. Nenhuma. Se batizar com água resolvesse os problemas, nós todos que fomos batizados seríamos santos. E colocaríamos nos presídios uma pia batismal para lavar os prisioneiros e limpá-los dos seus crimes. Isso não pode ser verdade, porque não resiste ao bom senso, nem ao tempo, nem à lógica. É uma impostura. Salvar alguém pelo batismo, é isto que é uma impostura. Ninguém se salva porque é batizado. Com isto, Jesus Cristo estabelece que tinha que ser nascido da água e do Espírito. Quando nós lemos o Gênesis,
primeiro capítulo do Gênesis, nós vemos que tudo começou na água. No princípio eram as trevas, e o Espírito do Senhor flutuava sobre a face do abismo. Eis o que lemos no item 1 do capítulo 1 do Gênesis. E ao longo do Gênesis, o Criador, representado por Elohim, foi retirando tudo das águas. O elemento árido separou as águas do continente. Depois os animais que viviam na terra e nos ares. Fez os pássaros do céu, fez os anfíbios, os répteis. Tudo saído da água. E no sexto dia fez o ser humano, que também saiu da água. Por quê? Porque foi feito da argila, que por sua vez tinha saído da água. Acompanhando o raciocínio bíblico, a vida corporal também veio do seio da água, porque veio da argila que saiu da água. Ponto. 1958, os notáveis cientistas discípulos de Oparin, o russo Oparin, famoso químico, que estavam fazendo cursos de especialização nos Estados Unidos, repetiram as experiências da atmosfera primitiva do planeta e se deram conta de que na água inerte, submetida aos gases bombardeados por faíscas elétricas em laboratório, encontraram no seio da água antes inerte partículas orgânicas, base das proteínas, aminoácidos, que são base de proteínas, da formação das proteínas. E então os discípulos de Oparin afirmaram na academia, na universidade, que se podia afirmar, por sua vez, que a vida orgânica havia nascido nas águas. Porque eles começaram a testar a atmosfera primitiva do planeta em laboratório e verificar o substrato disso na água inerte que lhes foi apresentada. Se lermos do Espírito Emmanuel, o seu livro A Caminho da Luz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos dirá, quando ele fala do surgimento da vida orgânica no planeta, depois que a temperatura dos oceanos se tornou tépida o suficiente para suportar a vida orgânica, derramou-se sobre esses mares uma chuva gelatinosa, um plasma gelatinoso, que era o bioplasma, o plasma que trazia em si os germens da vida orgânica. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga, antes de chegar à Terra, onde estavam as bases da vida? E os imortais respondem, espalhadas no espaço, no seio dos astros. Coincide com a descrição de Emmanuel e com a estrutura dos cientistas russos nos Estados Unidos. A vida orgânica começou nas águas. Nascer da água corresponde então a nascer da vida orgânica. O nosso corpo físico é um corpo de água,
Um corpo humano adulto tem cerca de 65 a 70% de água. Um corpo de um bebê tem 98% de água. O nosso corpo é de água. Nascer da água, então, para o Espiritismo, é nascer do corpo, é reencarnar. E ao consertar o nosso comportamento, ao renovar a nossa vida moral, ao reestruturar a nossa vida ética, ao nos aproximar de Cristo, ao retomar o caminho para Deus, nós nascemos do Espírito. Já que o corpo é essa ilusão a que nos referimos. E o que de fato funciona é o nascimento do Espírito, para o que as reencarnações são um fator primordial. Nascer da água não é a condição suficiente. É necessária, mas não suficiente para a evolução. Nascer da água e do Espírito. Aí estamos com a condição necessária e suficiente. Não importa estar encarnado, mas é preciso dar à encarnação um bom desempenho. Desenvolver o melhor enquanto estamos a caminho, enquanto estamos ao corpo físico vinculados. Eis o sentido do ensinamento de Cristo, segundo o Espiritismo. Ouvi e entendei. É por causa disto que é preciso entender Jesus, para que nós aproveitemos os seus ensinamentos para a nossa felicidade. E se estamos reencarnados na terra, renascidos na terra, com esse dever de nos aprimorar, o que é que estamos esperando? Não estamos proibidos de comer, de beber, de namorar, de casar, de ter filhos, de distrair, de gozar, de jogar futebol, de competir, de ser campeões, bicampeões. Mas não podemos esquecer que tudo isto vamos deixar aqui. Enquanto estivermos usufruindo de todas essas prerrogativas, o que é que está ficando para a alma eterna? O que é que eu levarei comigo ao sair daqui do corpo físico? Eis o que interessa. Todas as coisas que fizermos deverão ter por sentido final a nossa felicidade, o nosso progresso, a nossa evolução. Tudo saído dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Por causa disto, é que sentimos nesta hora densa da humanidade, quando ouvimos o bimbalhar do Natal que se renova, damos-nos conta de que ainda nos arrastamos tão sofridamente pelo solo planetário. Ainda carregamos tanta angústia, tanta dor, ainda vemos tanta miséria, ainda há guerras, ainda há tanta loucura, tanta tormenta em nós. Por que será? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus abriu mão de cuidar-nos, como propunha a doutrina deísta europeia, como propunham os deístas independentes da Europa? Deus é tão grande e a criatura humana tão pequena, tão liliputiana, tão pigmeia, que Deus está nos céus, nos deixou na terra para vivermos aqui como quisermos, sem nunca mais se haver envolvido conosco. Será? Não, não pode ser. Jesus Cristo nos disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Conforme encontramos em João 6:36, aquele que vier a mim,
de maneira nenhuma eu lançarei fora. E para chegarmos a Jesus, é preciso entendê-lo. E para entender a Jesus, temos que ser da verdade. E ser da verdade é logicar com as coisas da vida. Para que isto? Por que isto? Como fazer isto? É levar a vida com seriedade. Levar a vida com seriedade não é deixar de rir e de brincar. É saber que nós não estamos na terra por um convescote, por um piquenique. Nós estamos na terra como quem se acha numa escola, em que há momento de folga, momento de recreio, mas a maior parte do tempo é para o aprendizado com diversos professores. Eis a condição da terra. Quando gazeamos as classes, abrimos mão do aprendizado para perpetuarmos um recreio que é mentiroso. Nos comprometemos. O recreio é um deleite para refrescar a mente, para refrescar a alma. Então a divindade coloca à nossa disposição este planeta belíssimo, de alcantis, como dedos de pedra erguidos aos céus para pouso das águias, com esses mares agigantados e bravios, que se atiram contra os arrecifes, provocando esse tapete de espumas. É a terra, recoberta por esse toldo de estrelas, iluminada por esse spotlight que reflete a luz do sol e que aprendemos a chamar de Selene, nosso satélite lunar. Este planeta, com essas primaveras abençoadas, que transformam a terra inteira num gigantesco jardim polimatizado. Que mundo é este de provas e expiações, onde somente nós nos desgastamos desse jeito? Porque todas as coisas acatam piamente a vontade de Deus. As aves, das andorinhas às águias, continuam a voejar, a cantar os seus cantos e a bater suas asas, singrando os céus do mundo, na altura em que podem, até onde a andorinha pode ir, até onde as águias podem voar. As primaveras acontecem sempre disciplinadamente, uma vez ao ano, dando sequência ao verão, ao outono, ao inverno, cada qual com sua característica. É este planeta das brisas mansas, dos ventos alígeros, que sopram das montanhas e refrescam as baixadas. É este planeta recortado de artérias chamadas de rios, que vão encontrar-se no mar. É este planeta que ferve na sua intimidade, e pela perfeição da divindade, essas fervuras explodem e se derramam em magma na configuração dos vulcões para preservar o corpo planetário. É este mundo terra de provas e expiações por nossa causa. O mundo terra é belíssimo, mas é próprio para espíritos que têm as deficiências que temos nós, as necessidades educacionais que temos nós. E por isso, então, quando o vulcão explode, aqueles que têm débitos resgatam sob as suas tórridas voragens.
A terra, no processo de equilibramento em que se encontra, líquida por dentro, tem a camada sólida onde nós pisamos, sobre as camadas tectônicas, as placas tectônicas, que se equilibram sobre essa massa semilíquida da sua intimidade, como se fossem skates, conduzidos por pés perfeitos da vida, até o momento em que são compelidos a mudar de posição, a fazer o looping, ou sliding, e tudo que está em cima desses patins é sacudido. E os tremores de terra, provocando a movimentação do coração telúrico, do coração do mundo, faz com que os espíritos que estejam na superfície, marcados por débitos, por necessidades expiatórias, resgatemos os maremotos, os terremotos, as tsunamis, mas tudo está perfeito. Quando nós aprendermos tudo o que podemos aprender na terra, colocando isso a serviço de Deus, quando nós entendermos tudo o que pudermos entender na terra e aplicarmos para o bem, iremos conduzidos para um planeta mais estável que a Terra, correspondendo ao nosso grau de avanço, ao nosso grau de evolução. Por isto, quando ouvimos o bimbalhar do Natal, pensamos em Jesus. E porque estamos insatisfeitos com o nosso estado espiritual contemporâneo, ainda não conseguimos ser felizes exatamente. Compramos coisas, detemos coisas, mudamos a cara, mudamos o corpo, colocamos substâncias químicas no corpo para aprimorar a forma, mas continuamos a carregar infelicidade por dentro, porque o homem bom retira o bem do bom tesouro que carrega no íntimo, mas o homem mau, o homem doente, retira a maldade, retira a enfermidade do mau tesouro que carrega na sua intimidade. Daí a importância de entender a Jesus. Vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, atormentados, que eu vos aliviarei. Daí a necessidade de entender Jesus. Aqueles que são da verdade, ouvem minha voz. E depois que nós ouvimos a voz de Jesus, o que nos cabe fazer? Aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmos, tomem suas cruzes e sigam-me. É preciso entender Jesus. Eu que vos falo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através do que eu digo, se não for por mim, por meus ensinamentos. É preciso entender Jesus, não apenas nos templos, quando cantamos na voz coletiva. É preciso entender Jesus na solidão das nossas reflexões. Onde esse mestre me está faltando? Onde é que eu estou sentindo falta dessa voz macia da Galileia, desse trovão da montanha, dessas águas mansas de Genezaré? Onde está faltando Cristo em mim, para que o possamos introjetar na alma, entronizá-lo no coração, e porque é Natal, permitirmos que ele renasça na cuna do nosso coração,
na gruta pobre de nossas vidas, para que Ele nos enriqueça de bênçãos, e agraciados por esse amor celeste de Jesus, nessa hora de hecatombe do mundo, de guerra do Iraque, de bombardeios no Afeganistão, de tormenta sanguinária no Oriente Médio, entre israelenses e palestinos, nesta hora de tanta tragédia pela África, onde a AIDS vocifera e destrói tantos corpos, nestes tempos cíclicos do mundo, quando olhamos os nossos filhos e eles estão desfigurados pela droga, estão mancomunados com o crime, com o tráfico, dentre as exceções felizes, quando vemos tudo isso acontecer, é preciso entender a Jesus. E porque é Natal, e porque ouvimos ao longe bimbalhar dos sinos natalinos, é que nós queremos dizer-te, Senhor, agradecidos por tudo que este ano que se finda nos proporcionou, e rogando-te bênçãos para o tempo novo que tu nos darás. Vem, Jesus,